Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Leve dessa semana. E o nosso assunto de hoje é pessoas manipuladoras. Você conhece alguém que distorce tudo que você faz ou que você fala para benefício dela mesmo? Aquela pessoa que quer sempre ser a boazinha, estar sempre bem na foto e acaba confundindo a sua cabeça de tal maneira que você já nem sabe mais de quem é a culpa, e você se sente envolvido numa situação em que você é obrigado a pedir desculpas e se sente, né, culpado por tudo que está acontecendo. Bem, se você conhece alguém assim, você conhece um manipulador. Os manipuladores são aquelas pessoas que utilizam de maneiras para que você faça o que ele quer, sempre, de qualquer maneira. São pessoas extremamente egoístas, que eles só pensam nele mesmo. Então, eles utilizam a vítima, as pessoas na sua volta, simplesmente para satisfazer as suas próprias necessidades. E você deve ficar pensando assim, bem, uma pessoa assim deve ter poucos amigos, né? Deve viver sozinha, porque é uma pessoa desagradável, né? E realmente, esse seria o melhor dos mundos, né? Que essa pessoa vivesse só. Mas essa pessoa, ela é muito perspicaz e inteligente. Então, ela costuma observar no ambiente, identificar pessoas frágeis, né? Pessoas suscetíveis, a elogios, a atenção, e eles começam a se aproximar dessa pessoa e devagarinho ele vai conseguindo colocar as próprias ideias nessa pessoa, ao ponto de que a pessoa fica confusa, sem saber mais o que é a vontade dela e o que é a vontade do outro. Os manipuladores, eles fazem suas vítimas a fazerem coisas que é contrária à natureza dela, que é contrária aos seus princípios, e depois eles conseguem colocar toda a responsabilidade sobre a vítima. Então, essas pessoas, elas não costumam ter muitos amigos, mas elas costumam capturar pessoas que são estratégicas no plano dela de chegar onde ela quer, né? De atingir o que ela quer. Essas pessoas manipuladoras, elas fazem o outro de fantoche. Elas nunca estão interessadas no outro de verdade. O que elas querem mesmo é benefício próprio. Então você deve pensar assim: é fácil, né? É fácil de identificar um manipulador, mas na pessoa que é capturada pelo manipulador, infelizmente não é fácil. Ela não se apercebe que ele vai devagarinho colocando as próprias ideias, né? E manipulando essa pessoa para que essa pessoa se sinta sempre em dívida com ele, né? É como se ele fosse uma pessoa muito especial e que essa outra pessoa tivesse a responsabilidade de agradá-lo para que compensasse essa companhia tão especial. Eu selecionei aqui algumas características que são muito marcadas no manipulador e pode, de repente, ser didático colocar aqui para ajudar você a identificar quando você estiver convivendo com uma pessoa assim. A primeira característica é que o manipulador, ele não é empático. O que é ser empático? É aquela pessoa que consegue se colocar no lugar do outro e entender o que ela está passando, minimizar o sofrimento do outro de alguma maneira. O manipulador, ele é muito centrado nele mesmo, ele é completamente egoísta, então ele não consegue se colocar no lugar do outro. Então, ele não é definitivamente uma pessoa empática. Um outro item que eu coloquei aqui muito interessante é que ele se faz de vítima, né? Então, quando ele é questionado ou que as coisas, né, não saem como planejado, ele simplesmente, tranquilamente, coloca essa culpa, essa responsabilidade na outra pessoa. Então, frases como assim: olha o que você fez eu fazer,
Se você tivesse aqui, isso não teria acontecido. Isso tudo é culpa sua, porque eu só fiz isso porque você fez aquilo, né? Então, a outra pessoa que não tem nada a ver com isso, ela fica realmente se sentindo muito culpada e muito mal por tudo que aconteceu. E é comum a vítima dos manipuladores entrarem em crises depressivas, né, em quadros ansiosos, porque por mais que ela tente agradar, eventualmente alguma coisa não vai sair como planejado. E ela é sempre responsabilizada, por mais que ela não tenha nada a ver com a situação. A outra característica que eu coloquei aqui, diminui e desvaloriza a queixa dos outros. Então, por exemplo, quando a vítima, né, que é essa pessoa que ele utiliza como fantoche, de repente traz alguma demanda, né, seja no trabalho, o meu trabalho tá muito difícil, seja uma demanda física, eu tô doente, tô com dor aqui, ali. O que o manipulador faz? Ele desvaloriza isso. Ele diz, isso não é nada, porque eu já passei por isso, por situações assim, e eu reagi de tal maneira, então você está criando coisas na sua cabeça, e ele empurra essa pessoa para que essa pessoa continue, enfim, trabalhando, servindo a ele. E a pessoa fica cada vez mais adoecida, mais depressiva, porque ela realmente se sente em falta. Ela se sente uma pessoa fraca, né? Uma pessoa incompetente. Então, ele realmente desvaloriza a queixa da outra pessoa. O outro item ele sempre tem razão. Então, esse manipulador é aquela pessoa que, por ele achar que ele está certo e que ele é a vítima de toda e qualquer situação, ele jamais vai pedir desculpa. Então, quando chega a alguma situação assim, que ele se vê mais questionado, ele simplesmente transfere a culpa para outra pessoa e tá tudo certo para ele. Não tem do que se desculpar. A outra característica não aceitam opiniões e conselhos dos outros. Então, eles são sempre os donos da razão, eles querem sempre te convencer das próprias opiniões. Nada diferente do que eles pensam, certo? Então, se você tem a coragem de ter uma opinião diferente, provavelmente ele vai te intimidar, né? E esse é o próximo item que eu coloquei aqui, né? Eles são pessoas intimidadoras, principalmente com a vítima, né? Então, quando eles estão em grupo, distratam essa pessoa, eles fazem ela, identificam ela para as outras pessoas como uma pessoa de inteligência inferior, que não sabe o que está dizendo, né? E ele vai ali naquele ponto que ele já identificou que é razoável para ele deixar a pessoa ali imóvel. Então, o manipulador, ele consegue colocar essa pessoa em situações constrangedoras, onde ela, que já é uma pessoa que não gosta de conflito, ela fica inibida e resolve ficar quietinha ali. O outro item distorcem a verdade, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, ele pinta um quadro completamente diferente do que aconteceu. E ele tem tantos argumentos e tanta convicção na maneira como ele fala, que ele é capaz de fazer algumas pessoas acreditarem nele. Principalmente a vítima, que ela acaba defendendo ele nas situações mais bizarras. Então, a vítima sempre consegue enxergá-lo por essa ótica da vítima, que ele mesmo condicionou essa pessoa a enxergá-lo dessa maneira. A outra questão que eu botei aqui é que a respeito do isolamento. Muitas vezes, na maioria das vezes, essa pessoa manipuladora, ela começa a falar mal das pessoas próximas da vítima, né, dos familiares, dos amigos, vai falando mal dos lugares onde essa pessoa gosta de ir, para que ela vá mudando de opinião a respeito dessas pessoas e lugares e vá se tornando cada vez mais isolada, porque quanto mais isolada ela ficar, mais à mercê do poder mental
desse manipulador ela vai estar. Então é comum a gente ver as vítimas, né, essas pessoas que se tornam marionetes nas mãos dos manipuladores, se afastar do círculo social e ficar ali presa, cada vez mais depressiva, cada vez mais triste, porque o manipulador, ele só a trata como uma pessoa inferior e ela vai cada vez mais acreditando nessa ideia e se afastando de todo mundo. Bem, se você lê a descrição nos manuais médicos, né, de psiquiatria e psicologia, você vai encontrar esse quadro todo descrito dentro do que a gente chama de psicopata. As pessoas acham que todo psicopata é aquele serial killer que sai matando as pessoas por aí. Na verdade, não, né? Mas pode acontecer sim, visto que o psicopata, ele não tem empatia nenhuma. Então, se for necessário ele tomar uma atitude muito drástica em benefício próprio, ele vai fazer isso sem nenhum peso na consciência, se colocando sempre como a vítima da situação. Mas nem sempre o psicopata, ele chega a esse extremo. Muitas vezes ele vai destruindo as relações por onde ele passa e ele vai pisando em pessoas e utilizando pessoas aonde quer que ele passe, né? O psicopata é um dos diagnósticos psiquiátricos de prognóstico muito ruim. O que isso significa? Significa que essa pessoa, ela tem praticamente nenhuma chance de mudar esse quadro, porque ela não vê nada de errado no próprio comportamento. Então, ela não tem interesse nenhum em fazer nada diferente do que ela já faz, certo? Então, se de repente você convive com alguém que é assim, você precisa de ajuda para você começar a se enxergar e sair dessa relação de muito sofrimento, muito adoecimento. Se você trabalha com alguém assim, convive em outros ambientes com pessoas assim, se afaste o quanto você puder, certo? Porque são pessoas de uma energia muito ruim, elas conseguem transformar um ambiente de maneira muito pesada, né? Porque são pessoas muito egoístas, muito invejosas, então elas deixam o ambiente sempre muito carregado. Bem, eu espero ter ajudado você a entender um pouquinho desse assunto que não é leve, mas é muito necessário. E coloca aqui se você gostou, curte o vídeo, compartilha e eu aguardo você no próximo Papo Leve.